Lago de Genezaré. Podemos aqui pegar esta primeira palavra chamada multidão e dizer que o ministério de Jesus, ele iniciou até mesmo antes dele ter os seus apóstolos, ou até mesmo antes dele ter os seus discípulos. O que o texto nos deixa aqui bem claro, que o que seguia Jesus era uma multidão. Você já grave aí, já escreve aí, você que vai ser participante dessa live, vai ouvir essa live, já anote aí o primeiro princípio na vida de uma liderança, é ele entender que por mais que tenha sobre o encargo da vida dele, o encargo de liderança sobre a vida dele, uma multidão, ele vai precisar de delegar poder. Jesus já estava aqui no início do texto pregando para uma multidão já o seguia. Então ele poderia dizer: eu não preciso de mais ninguém, porque só eu mesmo consigo arrebanhar multidões para me seguir. Para que eu vou precisar de ajudadores? Para que eu vou precisar de obreiros? Para que eu vou precisar de companheiros de ministério, se a multidão já me segue? Talvez você possa estar sendo movido por esse sentimento. Que sentimento seria esse? A primeira lição que nós devemos, como uma liderança, entender é que nós precisamos delegar poder. Existem muitas lideranças nos dias de hoje que não está tendo sucesso porque ela quer que tudo gira em torno dela. Ela quer fazer tudo. Ela quer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Ela quer abrir o culto com a oração, ela quer dar a palavra introdutória, ela quer cantar os louvores, ela quer pregar e dar a bênção apostólica. Então, muitos ministérios por onde passei, muitos ministérios por onde congreguei, muitos ministérios por onde passamos pregando a palavra do Senhor, nós vemos esse erro da liderança querer que tudo gire em torno dele. Querido, uma igreja, um líder tem que ser um líder democrático, tem que ser um líder que compartilha as suas ideias, compartilha ali a sua posição em que você está assentado, em que Deus lhe colocou com os seus liderados. Então aqui no primeiro versículo nós aprendemos que o princípio para uma liderança com sucesso é ela saber compartilhar, é ela saber delegar poder. Quantas lideranças nos dias de hoje não conseguem delegar poder? Querido, se você que está me ouvindo aqui agora, e talvez você não conhecia esse princípio, é o princípio de delegar poder. E antes de Jesus levantar a igreja, em primeiro lugar, ele levantou apóstolo, ele levantou liderança, porque você não vai conseguir, querido, liderar sozinho, liderar simplesmente com as suas capacidades, com as suas forças, com o seu intelecto. Você precisa delegar poder. Jesus chamou discípulos e logo após chamar discípulo, o texto diz que ele mais à frente, ele levantou apóstolos. Por quê? Porque aqui está o primeiro princípio. Você não conseguirá liderar se você não delegar poder. Quero já desejar aí uma boa tarde para você que está chegando e vai aí anotando esses princípios. No Evangelho, nós estamos falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 3. Estamos sobre a conferência Liderança Atualizada. Vai colocando aí, escreve aí, Lucas, no capítulo 5 e no versículo 1 adiante, estaremos falando sobre liderança atualizada. Então, aqui o primeiro princípio para uma liderança é ela saber delegar poderes,
se você não delegar poderes, você não será uma liderança de sucesso. Lendo aqui o versículo de número 2, o texto nos diz assim, versículo 2, leia aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Vamos ler agora, já explanamos aqui o versículo de número 2, versículo de número 1, perdão. Agora nós vamos falar sobre o versículo de número 2, que diz assim as Escrituras: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pastor, qual é o segundo princípio para uma liderança de sucesso? É ela saber fazer escolhas. Vou repetir. O segundo princípio para uma liderança de sucesso, ela precisa fazer escolhas. Sempre ela vai estar diante de 2 desafios. Sempre ela vai estar diante de 2 tipos de pessoas. Aquela pessoa que é improdutiva e aquelas pessoas que são produtivas. Então, o líder tem que ter uma visão apurada, tem que ter uma visão espiritual para conseguir identificar aquela pessoa, aquele liderado que vai dar frutos e aquele liderado que não vai dar fruto. A Bíblia diz que Jesus se deparou diante de 2 barcos. Jesus se deparou diante de uma decisão. Eu tenho que ter agora uma visão apurada para saber em qual barco eu entro. Eu tenho que ter uma visão apurada para saber em que barco eu vou chamar para o ministério. Qual é a pessoa que eu vou chamar para o ministério? Então, uma liderança sempre vai estar diante de desafios de escolhas. Quem eu vou separar? Quem eu vou escolher para trabalhar comigo? Não basta só, em primeiro lugar, você delegar poderes, mas você precisa saber, em segundo lugar, para quem eu irei delegar poderes. Por isso que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse que primeiro precisa colocar o obreiro à prova, para depois ser aprovado, para depois colocar no ministério. E eu quero já abrir um parênteses aqui, quantas igrejas que quando ela está iniciando e com a sua pressa do crescimento, com a sua pressa de dar resultados, ela sai escolhendo qualquer uma pessoa. Ela sai colocando qualquer uma pessoa no ministério. Pessoas que vêm de outra igreja, com outras visões, com outros pensamentos. Ela não modela aquela pessoa para poder estar dentro da visão do ministério, não. Mas ela se desespera por causa do desespero do crescimento, em bater meta, em bater crescimento com rapidez. Ela não faz seleções, ela não sabe selecionar aquelas pessoas que vai trabalhar com elas. Então ela não entra no segundo princípio, de saber fazer escolhas. Então o segundo princípio para um ministério de sucesso, para uma liderança de sucesso, é ela saber fazer escolhas. Baseado aqui no versículo 1, o líder, para ter sucesso, ele precisa delegar poderes. Não tem como você trabalhar sozinho. O segundo princípio na vida de um ministério, na vida de uma liderança, de um pastor, é ele saber fazer escolhas. Por isso que Jesus, ele se deparou diante de 2 barcos e ele soube escolher quem ele iria chamar para caminhar com ele no ministério. Então, esse é o segundo princípio na vida de uma liderança com sucesso. Vamos para o terceiro princípio.
que encontra-se no versículo 3, que diz a palavra do Senhor: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pastor, qual seria o terceiro princípio de uma liderança de sucesso? É ele identificar os liderados que têm um coração ensinável. Vou colocar em terceiro lugar o terceiro princípio para uma liderança de sucesso. É ele saber escolher liderados que têm um coração ensinável. Se essa pessoa, esse liderado a qual você escolheu, não tem um coração ensinável, não dá para caminhar com você. Porque, pastor, ele precisa ter um coração ensinável. E aonde está isso no texto? Está onde Pedro permite, mesmo cansado, mesmo estroçado pela não pesca, pelo não sucesso da noite, mas ele, quando Jesus pede a ele o barco, para ele entrar no barco, ele permite com que Jesus entrasse no seu barco. Isso significa um liderado que tem um coração ensinável. Então, o seu liderado precisa ter um coração ensinável. Se ele não tiver um coração ensinável, não tem condições de caminhar contigo. Partindo aqui para o quarto princípio na vida de uma liderança, se encontra no versículo 4, onde o texto diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. A quarta ou o quarto princípio na vida de uma liderança, ela precisa ter voz de comando. Existem muitas lideranças que, em primeiro princípio, ele lidera poderes. Em segundo, ele sabe fazer escolhas. Em terceiro, ele sabe chamar aquela pessoa que tem o coração ensinável. Mas, em quarto lugar, esta liderança precisa ter voz de comando. Existem muitos liderados que não fazem nada, que não têm produtividade, porque não tem um líder que tem voz de comando. O líder pensa que os liderados vão fazer por si próprio, mas toda a obra tem que ser feita mediante uma voz de comando de uma liderança. A liderança precisa ter voz de comando. E Jesus disse: afasta-te e vamos para o mar alto. Tipo, rema para o mar alto. Sai da terra, sai do raso, sai da beira e vamos para o profundo. E perceba que Pedro obedece à voz de comando de Jesus e vai para o mar alto. Então, em quarto lugar, você líder que deseja ser um líder de sucesso, você precisa ter voz de comando. Em quinto lugar, diz o texto: e respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pastor, em quinto lugar, você precisa ter pessoas que acreditam na sua palavra, que acredita na voz do comando, mesmo a situações estar difícil, complicada, elas precisam acreditar na sua palavra. Elas precisam acreditar que o que sai da sua boca está vindo direto do coração de Deus. Não é simplesmente palavras de homem, mas sim palavras vindas direta da boca de Deus. Então, em quinto lugar, você precisa ser uma liderança de sucesso, que os seus liderados
acreditam naquilo que sai da sua boca. Em sexto lugar, o texto diz: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. Não simplesmente, em sexto lugar, eles precisam acreditar nas suas palavras, mas as suas palavras precisam trazer resultados para eles. Hoje em dia, querido, ninguém acredita simplesmente em palavras. Ninguém hoje em dia acredita simplesmente em blá blá blá, em conversa fiada, não. Hoje em dia as pessoas acreditam em resultados. A sua voz de comando, a sua voz tem que ter resultados. Elas só obedecerão, só caminharão por muito tempo contigo se elas verem resultado nas suas palavras, se elas verem resultados naquilo que saiu da sua boca. Porque não é simplesmente acreditar no que você falou, mas ver acontecer. Tudo que Jesus liberou, toda palavra que Jesus liberou, o texto bíblico vai dizer que as palavras de Deus, elas não vão e voltam vazias. Ela vai e produz aquilo pelo qual Deus falou. Então você precisa entender que as suas palavras, em sexto lugar, para ser uma liderança de sucesso, as suas palavras precisam precisa ter resultados. Amém? E para fechar aqui, eu quero fechar no versículo 7, que o texto vai dizer: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Em último lugar aqui, querido, para você ter um ministério de sucesso, você precisa ter pessoas que compartilham dos resultados. Se você tiver liderados que não compartilham com os resultados que eles têm daquilo que você ensinou, você não conseguirá multiplicar o reino dos céus. Então eu fecho aqui e deixo essas poucas palavras, esta pouca conferência sobre liderança atualizada. Que Deus os abençoe ricamente e abundantemente em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, pastor Isaías Cordeiro, pastor presidente do Ministério Madif, aqui no bairro Dux Tanguá. Que Deus vos abençoe. Graça e paz.